Fala, nação rubro-negra! Hoje o papo é sério e ao mesmo tempo cheio de emoção, porque o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo pela Copa do Brasil foi daqueles que mexem com o coração de qualquer torcedor. Teve emoção do começo ao fim, golaço do Cebolinha, jogo brigado, chance para todo lado e, claro, decisão nos pênaltis. E mais uma vez, o tal do Everson virou herói pro Galo, pegando pênalti e ainda cobrando como se fosse veterano. Mas calma lá, não é porque fomos eliminados que tem terra arrasada não. Pelo contrário, o Flamengo mostrou força, teve atuação consistente e ainda tem muita lenha para queimar na temporada. Vamos falar da postura do time, das escolhas do Felipe Luiz, dos destaques positivos e das críticas exageradas que já estão rolando por aí. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou fora, o Flamengo também ganhou fora e aí nos pênaltis mais uma vez brilhou Everson. É brincadeira que esse goleiro tá fazendo, viu? E ele bate pênalti também, vai lá e confirma, tem personalidade. Diz que não dá frio na barriga não fica tenso não. Vamos ouvir os treinadores, tanto o Cuca quanto o Felipe Luiz, e a gente volta para falar do jogo. Venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado. E não é só os jogadores, né, que é fácil, né? Os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que ter elaborar jogadas e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio-campo, passam os laterais firme à frente, né? O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. Como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador. O Galo se coloca como agora favorito ao título, um dos favoritos ao título, Bertozzi? Tem outros times ainda que podem chegar e que são candidatos. O Botafogo, o atual campeão da Libertadores e brasileiro, com um elenco ainda muito forte. Acho que o próprio Flu é um time que pode brigar. Mas é um elenco forte do Galo e que estava devendo e que está começando a diminuir essa dívida. Eu falei sobre momentos que viram a página e que pode acontecer para o próprio Corinthians também. Então, assim, eu acho que pode ter sido um desses momentos para o Galo também. Estava passando por situação de salário atrasado, e isso aparentemente, segundo o clube, foi resolvido, né? Isso não pode ser ignorado também. E acho que algumas soluções foram encontradas nesses últimos jogos, né? Se a gente for pensar no confronto, o Atlético só não foi bem no primeiro tempo de hoje. O Atlético fez um jogo muito organizado no Maracanã. E mesmo no jogo do Brasileiro, que perdeu num gol de bola parada, mas foi bem defensivamente. Não foi bem igual. O jogo quando ele vem com um time com 3 zagueiros, com um time com mais... Sim. Naquele jogo ele tinha Fausto Vera, Alan Franco. E hoje foi o Atlético mais aberto. E justamente com a maior vantagem que ele tinha. Exato. Tanto que ele volta com o Saravia no segundo tempo e tira o Natanael. Tendo que ali o Cuca poderia ter mantido a mesma estrutura que foi tão boa nesses 2 jogos que o Bertozzi citou. E aí o que eu achei que o Flamengo foi bem no primeiro tempo hoje? Ele consegue explorar a coisa da marcação individual, que o Cuca faz desde sempre, né? Com umas movimentações, então, ele deixar o Plata ali com movimentação, né? Então, arrastando essas marcações individuais, o gol é uma jogada muito bem elaborada do Flamengo, né? E aí é o talento, né? É o Plata, é o drible de Cebolinha, é o gol. E eu achei que o pecado do Flamengo foi não fazer uma vantagem maior, que o primeiro tempo do Atlético não foi bom.
No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Atlético se encontrou, as modificações foram boas, o Alexander deu uma encorpada no meio-campo do Galo, os dois times tiveram chances, teve a bola no travessão do Scarpa, teve a letra do Hulk ali, que o Rossi defendeu, teve a cabeçada do Wallace que saiu. E aí, nos pênaltis, assim, acho que não tem mais no que falar do Everson, né? Segunda decisão por pênaltis contra o Flamengo, que ele é herói, né? Teve a Supercopa lá em 22. Ah, verdade. E teve o jogo da Sula agora recentemente, teve né? a Que ele foi Sul-Americana monstro. contra o Bucaramanga. Ele já tinha feito gol no Rossi de pênalti lá contra o Boca na Libertadores de 21. Aquele jogo que ele passou um sufoco durante a partida, mas foi herói nos pênaltis. Então, quer dizer, assim, ele vai colocando o seu nome na história do Atlético cada vez mais, né? Um goleiro que precisa ser muito valorizado pelo que tem feito, e é uma vitória, sem dúvida, de lavar a alma, né? O Atlético não tinha voltado bem do Mundial, tinha perdido da pausa do Mundial, né? Sim. Tinha perdido 3 jogos fora de casa seguidos no Brasileiro, Bahia, Palmeiras, depois contra o próprio Flamengo. Então, eu acho que pode estar encontrando aí soluções táticas, pode estar tentando se reforçar, né? Sim, veio o Alexander. Veio o Alexander, né? E tá tentando me encorpar, porque é um time que hoje não tem condição de evitar vender jogadores, porque a situação financeira é o que é, a dívida é gigantesca. Então, por exemplo, o Rubens, que é um jogador que era um jogador super importante, polivalente, que fazia várias funções e estava fazendo uma boa temporada, foi mais um que saiu. Mas essa é uma vitória que para o torcedor não é uma vitória comum, né? Até pelo histórico recente, a final do ano passado, era uma vitória que o torcedor fazia muita questão. Então, sem dúvida. Tá aí o Everson. E consequências para o Flamengo, Calçade, porque, né? Bom, Parece que a Copa do Brasil não era prioridade. Já né? tem um encontro importante, que é quarta-feira. Contra o Internacional. Contra o Internacional, Libertadores da América. O Inter não está bem, mas o Flamengo não... Não se deve, nem a torcida, nem os jogadores devem se deixar levar por isso. Precisa ser feita a parte dele e o Roger, se for o Roger, ainda arruma a casa dele no Internacional. Mas certamente a expectativa que era de todos os títulos, de chegar na fase decisiva. Porque assim, a gente, eu acho contraditório, já disse isso aqui, a gente fala o Flamengo sempre é o melhor grupo de jogadores, um grande elenco. Aí, quando não tem alguém que por acaso se considera titular, a casa cai. Peraí. Então tem alguma coisa errada. Você tem um hiperinvestimento para montar um elenco. Você tem 3 laterais esquerdos que poderiam estar jogando em qualquer time brasileiro. Exato. Você tem o Vinhas, tem o Ayrton Lucas, que jogou, você tem o Alexandro. Cara, 3. Você tem o Cebolinha, que é importante ter o Cebolinha. Fazendo gol aí. O Cebolinha ativo e importante para o Flamengo. É muito importante. O Samuel Lino, o Felipe Luiz vai trabalhar o Flamengo, você pode em algum momento, de repente, ter os dois dentro de campo. Mas, assim, você tem volume de jogadores. O que falta é ainda a mesma coisa que falta ao Palmeiras, que é desenvolver esse time, que pode não parecer, mas há uma transformação enorme no Flamengo. Enorme. De nomes que vão vão trazer um novo jogo, um jogo diferente daquele que o torcedor acostumou. E não significa que é um jogo inferior, é apenas um jogo. Eu vejo que o Flamengo vai montar um time mais agressivo, um time com uma experiência internacional absurda. Todos os jogadores que vieram têm experiência internacional, são muito bons, mas o Saul não está bem ainda, o Lino não está legal, o Carrascal chegou, ainda precisa estrear, mas vem um Flamengo diferente. Então, eu acho que assim, cara, porque é impressionante, não é por nada, não é que eu queira diminuir as derrotas. Mas assim, não é. Quando o Flamengo foi eliminado pro Olímpia na Copa na Copa Libertadores, aquilo é uma vergonha. Quando o Flamengo é eliminado para o Penharol na Libertadores... Passa um ano, aquele ano todo, vergonha. sem ganhar nada. Agora, nesse contexto aqui, você perder para o Atlético... E perder para o Atlético, vamos lembrar, né? Tendo perdido o jogo de ida, você ganha o jogo de volta, que não é fácil, não é fácil. Basta olhar a escalação do Galo. Você pode dizer que não é mais o melhor Galo que a gente teve nos últimos anos, mas ainda assim é um time muito forte, com jogadores muito fortes. Então, assim, você vai lá, consegue vencer, é eliminado nos pênaltis, aí você vai ver alguns comentários, parece que, assim, todos os crimes possíveis foram cometidos pelo Felipe Luiz. Concordo muito com o que disse o Calçade. Quando você monta um elenco desse, é para os caras jogarem. Não é para você ter... Quando você tem esses 3 laterais, você tem Alexandre, você tem Vinha, você tem Ayrton Lucas,
Os 3 precisam jogar. Sim. E, aliás, acho que este é um grande prejuízo para o Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores tão grandes e jogadores muito grandes com uma competição a menos agora, vão ficar meio alijados. Eu não sei, a hora que o Michael voltar, se ele não for negociado, que horas que ele vai entrar? Não vai ter o próprio gol do Cebolinha hoje, acho que de alguma maneira mostra isso. Porque era um cara que tava todo mundo falando, né, Cebolinha não, desencana de Cebolinha, vende o Cebolinha. Aí ele vai, ele faz o gol, ele poderia ter sido o herói da classificação. Então, assim, você precisa das competições para que todo mundo tenha espaço num elenco tão amplo e com tantos jogadores bons. Isso é uma coisa, é um prejuízo grande, obviamente, e o Flamengo talvez fosse o único time que podia se dar o luxo de pensar em ser campeão nas 3 competições. Não acho que ninguém mais tenha condição de fazer isso. Ok, você lamenta essas 2 coisas, mas daí a criar uma crise, a começar a discutir, como já tem se discutido muitas vezes o time do Felipe Luiz, cara, eu acho mais uma das nossas insanidades. Tem que seguir que vai acabar o programa, gente, rapidinho. Vamos lá. Olha, nação, a eliminação dói. Claro que dói. Ainda mais do jeito que foi, nos pênaltis, depois de um jogo onde o Flamengo mostrou personalidade, lutou até o fim e foi melhor em muitos momentos. Mas é nessas horas que a gente precisa ter calma e olhar o todo. O time está evoluindo, os reforços estão chegando e mesmo com desfalques importantes como Bruno Henrique e Luiz Araújo, o Flamengo foi competitivo fora de casa, numa arena hostil, contra um Atlético que veio com tudo. Felipe Luiz está encontrando seu caminho como técnico. A diretoria trouxe peças de qualidade e a temporada ainda promete muito. Agora é virar a chave, focar no Brasileirão e na Libertadores, porque o Mengão tem elenco, tem camisa e tem torcida para buscar títulos ainda em 2025. Quem está desacreditando agora pode se preparar para engolir as palavras depois. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Outro Patamar e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Tamo junto, nação! Até o próximo vídeo!